Eu quero falar com você aqui sobre... Eu não, né? Deus quer falar com a gente sobre uma mensagem que eu tenho certeza que vai tocar profundamente em seu coração. Eu já ministrei várias e várias vezes essa mensagem e Deus nos orienta a falarmos novamente sobre este assunto. Aqui, Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa mensagem, ela é muito interessante, é profunda, porque Josué agora, como sucessor de Moisés, sendo líder de Israel, Josué, para chegar na terra prometida com todo o povo de Israel, precisava passar pelo Rio Jordão. No entanto, não tinha como atravessar nadando, né? Porque tinha a população, o povo era numeroso. Tinha muitas crianças, muitos idosos também, mulheres. Então não tinha como atravessar nadando. Não tinha embarcação suficiente, né? Então eles precisavam de um milagre, assim como a pastora Glaucia sempre derrubando as coisas aqui. Não nada, só desencaixou o trem. Assim como... Vou até negócio de cabelo dela aqui em mim, ó. Que, menino? Eita. Assim como Moisés precisava, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, né, com o povo de Israel, no entanto, num contexto diferente, né, fugindo, com Faraó perseguindo a eles, Josué precisava atravessar o Rio Jordão com Israel, no entanto, agora para chegar na terra prometida. E aí, Josué foi orar, foi falar com o Senhor a respeito do assunto, né? E é o primeiro ponto que me chama a atenção. Quando tem algum empecilho, algum obstáculo diante de nós, quando tem algo a ser resolvido, a nossa primeira ação, nossa reação diante ao obstáculo deve ser ir falar com Jesus. Falar com Deus. O problema de muitas pessoas é que quando se deparam com um problema, buscam a solução humana. Buscam a solução humana. É muito natural a gente falar o seguinte, quando nós precisamos de algo. Deus poderia, e aí a gente ainda escreve a maneira que Deus poderia realizar o milagre, a maneira que Deus poderia fazer, né, o negócio acontecer. Deus poderia levantar alguém para fazer isso para mim, para fazer aquilo outro para mim, para me ajudar nisso, para me ajudar naquilo outro.
a gente não fala da seguinte forma: eu vou descansar em Deus, porque independentemente de como vai acontecer, eu sei que Deus vai fazer acontecer. Muitas pessoas não recebem o que precisam porque pedem da forma errada. Quando vão pedir a Deus, pedem ensinando a Deus a trabalhar. E quem somos nós para ensinarmos a Deus a trabalhar? Muitas pessoas, quando vão orar, não vão orar apenas apresentando, não é, a dificuldade, o problema ao Senhor, mas oram já querendo ensinar a Deus a resolver o seu problema, a resolver, né, acabar com a sua dificuldade. Aí que está o grande problema. No versículo 1 aí, de Josué 3, no versículo 1, diz o seguinte: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sítio e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E aí, você vai ver no versículo... no versículo 3, você vai ver o seguinte: e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Aqui está o problema. Aqui está o problema, porque nós não seguimos o que a palavra do Senhor nos orienta. O grande problema é não seguirmos a Deus, mas querermos ensinar a Deus o caminho que queremos que Ele siga, mostrar a Deus o caminho que a gente quer. Aqui você vê a ordem, né, sendo dada do povo seguir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a presença de Deus, representava a presença do Senhor. Então, como servos de Deus, o que nós devemos seguir é o próprio Senhor Jesus. E quando se fala em seguir, Jesus diz: olha, tomem a sua cruz e venham após mim. Quando se fala em seguir, é obedecer, é se submeter às ordens, às orientações, aos conselhos do Senhor. E não o contrário. Não o contrário. Nós devemos nos submeter às orientações, às ordens do Senhor. E repito, não o contrário. Coloque isso no seu coração. Deus não precisa que você mostre o caminho, mas você é quem precisa seguir o caminho que Deus te mostra. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a justiça. Jesus é o caminho. Ele não precisa que você mostre o caminho, mas é necessário que você siga o caminho que é Jesus. É necessário que sigamos o caminho que é Jesus. Aleluia. Vamos lá. E aí,
no versículo 5, Josué 3, 5, a gente vê o seguinte: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Então, a gente vê primeiro, eles com a grande dificuldade do Rio Jordão na frente, e Deus orienta Josué a dizer ao povo a se santificar. Deus mostra a Josué o caminho, Deus mostra a Josué o que deveria ser feito, e Josué repassa esta ordem ao povo. Olha, é necessário santificação. Aí eu pergunto a Deus: por que esta ordem da santificação? Né? A santificação é uma ordem de Deus para todos os seus servos. Eu não sei o que era necessário aquele povo fazer no que diz respeito à santificação. Por quê? Santificação significa separar-se do mundo. Separar-se do mundo, não se juntar, não se envolver, não se moldar de acordo com o mundo. Então eu não sei se muitos ali precisavam pedir perdão, né, a um amigo, ao marido, à esposa. Não sei se muitos ali precisavam liberar perdão. Eu não sei se muitos ali precisavam abandonar a prática pecaminosa. No entanto, a ordem era santificação. Então, era necessário se separarem do mundo, se separarem das coisas do mundo. Quando eu falo separar-se das coisas do mundo, é justamente deixar de praticar aquilo que o mundo pratica. O pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: porquanto está escrito, sereis santo, porque eu sou santo. Sereis santo, porque eu sou santo. Eu não sei o que você precisa fazer agora. Em que sentido você precisa se separar, ser diferente? Santificação é ser diferente. Ser diferente no que sentido? Se lá fora o mundo prega o ódio, se o mundo prega, não é, a discórdia, se o mundo prega o abandono, se o mundo prega, não é, o estresse, a depressão, você vai fazer tudo ao contrário. Você vai fazer tudo ao contrário. Se o mundo prega que o casamento não é de Deus, você vai se separar, você vai sair deste meio e dizer: o casamento que eu tenho, o casamento que Deus me deu, é sim instituição, é coisa de Deus sim. Vou zelar pelo meu casamento, vou zelar pela minha comunhão com Deus. É necessário para um milagre acontecer em sua vida, para as maravilhas de Deus começarem a acontecer em sua vida, para você começar a experimentar o sobrenatural de Deus, é necessário santificação. É necessário você ser diferente. É necessário você agir diferente. Jesus nos diz para irmos até Ele como nós estamos, mas quando chegamos nele, quando nos apresentamos diante dele, quando permitimos que ele faça morada em nossa vida, inicia então um processo de mudança, de santificação, de purificação.
Na Nova Versão Transformadora, NVT, o versículo 5 diz: purifiquem-se, ou seja, inicia um processo de mudança, de purificação, de limpeza. É necessário você ser diferente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Para a santidade. E o que é impureza? É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. A forma mais fácil de explicar, mais resumida, no entanto completa. A impureza é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Você não pode julgar se uma pessoa é santa, pura, pelas vestes dela, por exemplo, pela aparência dela. Você não pode julgar se a pessoa é chamada, escolhida por Deus pela aparência dela. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: diz que Deus não vê o homem como o homem vê. Que o homem olha para a aparência, mas Deus não olha a aparência. Deus vê o coração. Jesus, em Mateus capítulo 19, vamos abrir aí a nossa Bíblia. E você que está com Bíblia aí, abra, vai acompanhando o que eu estou falando aqui para se certificar se é de Deus ou se não é. Eu acabei de falar, a impureza é aquilo que vai contra a palavra de Deus. Então, se eu estou pregando aqui, você tem que conferir se está na Bíblia. Então, primeiro lá, 1 Samuel 16, 7. O profeta Samuel acha que Deus escolheu um filho de Jessé. Aí Deus pega e fala: não é esse aí não. Sabe por quê? Pois este daí eu o rejeitei. Você está olhando para a aparência. Você está olhando se é homem forte, se é homem de guerra, se é homem belo, se está bem vestido, bem trajado, de acordo com as suas próprias concepções, vamos conjecturar aqui, né? Mas não é assim que eu vejo, não. Eu não escolho com base na aparência. Eu chamo com base no que ele tem no coração. Davi, quando foi escolhido por Deus, Davi foi visto como segundo o coração de Deus. Deus olha as nossas intenções, o que está no coração, porque é do coração que vem o mal. O mal não vem de fora, não vem da nossa aparência, não vem do costume, não, o mal vem do coração. Mateus, eu falei Mateus 19, é Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 18 em diante, 18 e 19. Mas as palavras que vêm do coração, e é isso que os contamina. 19. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São estas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Por que ele fala isso daqui? Por causa de um costume judeu de lavar as mãos,
antes de comer. É claro que se fala da higiene, né? Nós vamos lavar as mãos. A gente não vai comer com as mãos sujas. Mas a questão aqui colocada é que o ato de comer sem lavar as mãos, estando elas limpas ou não, contaminaria o homem. E Jesus mostra que o costume do homem, o costume não quer dizer nada no que diz respeito à vida espiritual. Porque o homem pode ser perfeito no seu exterior, mas ele pode estar impuro no seu interior. Pode estar limpo no exterior, mas completamente sujo interiormente. E aí está o grande problema. O que está dentro de você que precisa ser jogado fora? O que você consegue identificar em você, que está aí em você, que precisa ser jogado fora? Tem muita coisa que Deus quer que joguemos fora hoje. Desde o início do culto, a gente vem falando aí, Deus vem falando sobre estresse, braveza, raiva. São coisas que nós decidimos abrir mão. São coisas que nós decidimos jogar fora. Faça como a mulher da dracma perdida. Pegue a vassoura, comece a varrer a casa. Comece a limpar, comece a se purificar, a se lavar. As maravilhas de Deus vão acontecer em sua vida quando você entender que é necessário uma limpeza. As maravilhas do Senhor vão começar a acontecer em sua vida quando você entender que é necessário mudança. A gente vai orar. Você vai orar e nada vai acontecer se não houver mudança. Josué foi orar a Deus e Deus falou: olha, o milagre vai acontecer se houver santificação. O que está acontecendo? Manda o povo se santificar, manda o povo se purificar. Mande o povo se lavar. Tem pecado? Pare de pecar, se arrependa. Precisa liberar perdão? Libere o perdão. Se não perdoar, não será perdoado por Deus, diz o próprio Senhor Jesus quando Ele ensina o Pai Nosso. Se não nos perdoarmos, se a gente não se perdoar aqui na terra, não seremos perdoados por Deus. Não tem como você ir até Deus, pedir perdão, ser perdoado, se você não pratica o perdão. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Se não vai ver ao Senhor, não vai haver também milagre. Se sem santidade não tem como ver a Deus, não tem como ver as bênçãos deste Deus. Se sem santidade não tem como ver a Deus, não tem como viver os milagres deste Deus. Então muita coisa na sua vida ainda não aconteceu, porque você não buscou ainda a mudança, a transformação de vida. É tempo de mudança. É tempo de transformação. É tempo de abandonar a prática de quando você não servia a Jesus Cristo. É tempo de lavar o coração.
É tempo de purificar o coração. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sabe o que isso significa? Quando ele fala no temor, ele fala o respeito, a adoração, o respeito. Tem muita gente que não teme a Deus, que não tem respeito, que não reverencia. E a reverência não está apenas em estar bem arrumado quando vai orar. Reverência não está apenas em você orar de joelhos, não. Tem muita gente que zomba de Deus, que falta com reverência ao Senhor, quando está com o coração cheio de impureza, cheio de sujeira, e tem a coragem de orar, falando: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso por mim, Deus. Deus me perdoa, e Ele não perdoa. Na Nova Versão Transformadora, este versículo que eu li, segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Ou seja, santidade é uma questão de respeito, de respeitar, de reverenciar a Deus. Então não adianta você achar que você pode estar com o coração cheio de pecado, cheio de impureza, vai orar e Deus vai te atender. Você está desrespeitando, zombando ao Senhor. Zombando de Deus. Vamos nos purificar. Santificação é algo necessário para cada um de nós. Segundo, não podemos deixar a santidade para depois. A transformação não é para daqui 10 anos. A transformação não é para 30 anos após a conversão, após ter aceitado a Jesus como Salvador de sua vida. A transformação não é para o 5º ano de crente, para o 10º ano de crente, não. A santificação é para hoje, é para o agora, para este momento. Lucas capítulo 1, versículos 74 e 75 diz o seguinte: resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça. Agora preste bem atenção. Diante dele todos os nossos dias. A santidade não é para um certo tempo, para um certo momento, para uma certa hora. Não, é para todos os dias. Até porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Você não consegue prever o próximo segundo da sua vida.
E se daqui a alguns segundos você não estiver mais aqui? Se daqui a alguns segundos a igreja for arrebatada ou chegar a sua hora de partir? Se você não estiver buscando a transformação, a santidade, a purificação, como vai ser? Então, o momento é agora. Não é amanhã. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer neste momento. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer diante de Deus, o que você tem que fazer no seu casamento, o que você tem que fazer na sua igreja. Engraçado, Deus, eu acho que o tema destes cultos tem sido: Deus nos chama para ação. Verdade. Né? Acho que o tema desse, não acho não, a cada dia Deus me dá ainda mais esta certeza. Deus nos chama para ação. Eu acho que é o culto da ação, o culto de agirmos, o culto de sairmos da zona de conforto, o culto de tomarmos posição. Tem sido estes cultos. Desde quando começamos aí, após essa pandemia, desde quando começamos estes cultos, Deus tem nos chamado para ação, para mudança. Aí, em terceiro lugar, as maravilhas, os milagres de Deus vêm após a nossa santificação, após a nossa mudança. É claro que não seremos perfeitos. É claro que enquanto estivermos aqui na terra, não seremos perfeitos, sem pecado. Não, em algum momento da nossa vida, a gente vai pecar, a gente vai falhar, a gente vai cometer um deslize, mas aquele que busca a purificação, busca ser limpo, ser santo a cada dia, mesmo quando ele pecar, mesmo quando ele cometer um deslize que todos nós cometemos, ele vai reconhecer que errou, vai se arrepender e vai buscar o conserto diante de Deus. É tempo de nós nos separarmos. E entenda isso. Se separar é sair debaixo da orientação do mundo e se submeter às orientações, às palavras do Senhor. Isso que é santificação. É você sair debaixo das orientações do mundo e se submeter ao Senhor, à palavra de Deus. Então, a sua vida não pode ser orientada, você não pode viver com base no que o mundo diz, mas você tem que viver com base naquilo que o Senhor diz em sua palavra. Você não pode direcionar, viver o seu casamento com base no que o mundo diz. Sua família não pode tomar a forma do mundo. Tem que tomar a forma da palavra de Deus. Tem que tomar a forma da palavra do Senhor. Repito, sair debaixo da orientação do mundo e se submeter à orientação da palavra do Senhor.
Eu acho interessante, porque eu acho interessante a palavra de Deus, a palavra vulgar tem um significado muito diferente daquilo que a gente acha que é. Se você for pesquisar aí no dicionário, vulgar é tudo aquilo que se torna comum. Tudo aquilo que se torna comum. E o mais triste é que tem muito casamento, muita família vulgar. E quando se fala em casamento vulgar, família vulgar, não estou falando da aparência, da roupa, não é? Não, esquece isso. Esquece isso. Vulgar, quando se fala em casamento, família, crentes vulgar, cristãos... Confundem, pastor Henrique. Oi? As pessoas confundem a vulgaridade com imoralidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem Indecência. Não tem nada a ver com a outra. Indecência e imoralidade não tem nada a ver com vulgaridade. Não tem nada a ver. A gente aprendeu errado. Ser vulgar não quer dizer que é imoral, que é indecente. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Vulgar é aquilo que se tornou comum. Algo comum. Algo do povo. Tanto é que se você pegar, por exemplo, livros mais antigos, você vai ver escrito lá, este violão é um violão vulgar. Quer dizer que então o violão é imoral? É indecente? Não. Porque é algo comum. Algo que se tornou muito... pode ser utilizado também para dizer que é algo que se tornou muito popular. É só você pegar o dicionário e você vai ver. Então, tem muito cristão vulgar, ou seja, muito cristão comum. Muito cristão comum. Tem muito casamento vulgar, que é comum, que está de acordo com o mundo. Não chama a atenção do Senhor. Não chama a atenção do Senhor. É Deus. Olha o que é casamento vulgar? É Deus olhar e dizer, não, isso é comum. É mais do mesmo. É o que mais tem no mundo. O quê? Casa hoje, separa amanhã. O que é uma família vulgar? É uma família que não chama a atenção do Senhor. É desse jeito. É mais do mesmo. Isso aí é o que mais tem no mundo. Jesus. Filhos que não respeitam os pais. Os pais que não administram os seus filhos, não ensinam os seus filhos. Marido e mulher que não se respeitam. Briga todo dia. Que brigam todo dia. Que não tem... Acabou o respeito entre eles. É comum demais. É a coisa que mais tem no mundo. Deus olha e diz isso. Vulgar. Um cristão vulgar é o que mais tem. A igreja está cheio de cristãos vivendo a vulgaridade. Não significa, repito, que são imorais, indecentes, mas são cristãos que não buscam a diferença, não chamam a atenção de Deus. Não buscam o novo a cada dia. Estão lá bem uniformizados, com o uniforme de crente, né? Com seu terno, com seu vestido longo, com sua saia longa, com seus cabelos muitas das vezes mal cuidado, né? É o que mais se prega por aí. Coisa comum, já está comum demais, não chama a atenção do Senhor, é mais do mesmo, está precisando de uma atualização bíblica, ser diferente, ser cheio do Espírito Santo. Crente vulgar é aquele que está vazio, está bem, a aparência, está até, não, quando olha assim, não, isso é crente, tá? A aparência está muitas das vezes boa, mas o coração está vazio de Deus.
É mais um coração comum, como existem muitos corações aí no mundo, cheio de raiva, de ódio, cheio de amargura. É comum demais, é vulgar. E para um milagre acontecer em sua vida, vou até deixar assim o título da mensagem, que o ponto alto de Deus para nós hoje é esse. Para um milagre acontecer em sua vida, você deve abandonar a vulgaridade. Glória a Deus. Para um milagre acontecer em sua vida, você deve abandonar a vulgaridade, deixar de ser comum, deixar de ser mais um que é o mesmo, deixar de ser o mesmo de sempre. Chamar a atenção do Senhor. Seja um crente diferente. Deixa de ser cristão vulgar, comum, que não chama atenção. Deixa de viver um casamento vulgar. Vou ler aqui para você o que diz o dicionário. Que se refere ou pertence ao povo, à plebe, comum ou popular. Língua vulgar, não que seja uma língua imoral, é uma língua comum, a língua do povo, que respeita as regras comuns, que não se distingue dos demais. Tá vendo? Tudo no dicionário. Usual, tem um conhecimento vulgar, comum. Então, meus irmãos, não vamos não vamos fazer parte da classe de cristãos, de crentes vulgares, que não se distingue, que não faz a diferença, que não se distingue dos demais, não faz diferença. Quando olha, é o mesmo, a mesma coisa que você vê lá no mundo, você vê aqui, dentro da igreja. Falo aqui dentro da igreja porque eu aqui sou a igreja, você também aí é a igreja. Meus irmãos, vamos fazer a diferença. Vamos, a partir de hoje, ser diferente. Que esposa você está sendo? Que marido você está sendo? Que pai, que mãe você está sendo, que filho, que filha você está sendo, o que você tem sido diante de Deus. Quando eu olho para você, quando eu olho para as suas ações, quando Deus olha para o seu coração, Ele vê algo diferente ou Ele vê tudo que se vê lá no mundo? É a pergunta final dessa mensagem, amém? Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus e aleluia. Não vamos confundir. O conceito da palavra vulgar foi mudado hoje na nossa mente. Porque, novamente, vamos dizer, ser vulgar, ser um cristão vulgar, uma cristã vulgar, não está no modo de se vestir, não está no modo de se maquiar. Muitas vezes você olha uma mulher e fala, nossa, mas ela está como o mundo aí fora, olha o batonzão dela, olha o brincão, olha a roupa está mais curta, ela está vulgar. Ela pode muito bem ser assim, ela pode se arrumar um pouco mais, com bom senso, mas ela não está sendo vulgar. O que faz nesse contexto uma mulher ser vulgar, ela não ser virtuosa, ela não ser a esposa que o Senhor, que o próprio Deus espera que ela seja. Isso sim é ser vulgar. Então não vamos confundir as coisas. Em nome de Jesus, a vida de um cristão não pode ser comum. Deus mostra para nós, e vai mostrar em muitas outras mensagens que nós temos recebido para a honra e glória do Senhor, que muita coisa que a gente acha que é vulgar não é. O conceito, o significado da palavra vulgaridade é outro, diferente do que nós aprendemos. Nós não podemos ser comuns no sentido de, um exemplo rápido, esse ano fizemos 6 anos de casamento, eu e o Henrique. Ano que vem é 7.
E o que as pessoas falam sobre os 7 anos de casamento? Olha, cuidado, eu já falei sobre isso aqui na rádio. Olha, vocês vão enfrentar a crise dos 7. E tem muito cristão recebendo esse tipo de coisa para si. Isso é ser vulgar. Se a gente acreditar e tiver a crise dos 7 como todo mundo, aí sim se tornaria um casamento vulgar. Vocês conseguem entender isso, gente? Isso é ser vulgar, é ser uma mulher que não ora, que não faz, que não é ajudadora. É ser um homem que não faz, que não é o ajudador, casado tendo vida de solteiro. Isso é ser vulgar. Então não seremos comuns a partir de hoje. Não seremos como aquele cristão que vai para a igreja, que diz que ora, que espera no Senhor. Não está esperando nada, está só fazendo a coisa no piloto automático. Ser o cristão comum é isso que Deus não quer de nenhum de nós, porque nós precisamos. Sabe o que nós precisamos? Aleluia! É viver o diferente do Senhor. Quando a gente vive experiências diferentes com o Senhor, sobrenaturais, a gente deixa de ser esse vulgar, esse comum. E a gente passa a ser diferente e fazer a diferença. É isso que o Senhor está nos ensinando nessa manhã. Glória a Deus por isso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que acha que para ser santo, ai meu Deus, e a gente tem que bater muito nessa tecla ainda para o povo de Deus aprender. Tem gente que acha que para ser santo é ser desse jeito, é se desvencilhar de uma certa vaidade. Vaidade em excesso não agrada a Deus também. Mas a gente ainda tem muito que falar sobre isso, sobre usos e costumes. Vamos falar até no canal, no clube da TV Perfeito Louvor. Vamos postar vídeos para quem ainda não é membro, para todo mundo entender que existem coisas, sim, que podem ser feitas, que são tidas como vulgares de uma forma errada, com o entendimento errado do significado da palavra, e não são nada vulgares. O mérito da questão não é esse agora. Mas Deus é tão bom que Ele vem descortinar os nossos olhos através da palavra. Às vezes você olha para a vida da outra que está ali, sabe? Vivendo tranquila com o esposo, louvando ao Senhor, e você fala, ai, olha lá, aquela irmãzinha está muito para frente. Olha lá, parece que vai desviar, está deixando de ser crente, por uma maneira de vestir, por uma maneira de se maquiar, coisa simples, que não é determinante para ir para o céu ou para o inferno, não. E às vezes aquela bonitinha lá, ó, da saiona, do cabelão, que não corta as pontas há 50 anos, porque não pode, senão vai desagradar a Deus. Aquela lá está lá, amargurada, um sepulcro caiado, como nós já tivemos uma mensagem fortíssima de uma irmã aqui uma vez, que falou que na igreja dela tinha uma irmãzinha lá que não deixava nem o pescoço à mostra, e parecia líder de ciclo de oração, parecia uma mulher de oração maravilhosa, que quando esta irmãzinha viu, a do saião estava paquerando o marido dela. Quem é vulgar? Quem estava sendo vulgar? A irmãzinha mais moderna. Você lembra dessa mensagem, Henrique? Lembro. Deixou a gente impactado, né? Com essa história. Ela, a irmã que mandou, e ela teve a coragem, ela mandou uma mensagem de voz, não foi nem texto, não. Eu não lembro o nome dela, mas se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Ela mandou mensagem de voz contando essa história. Ela falou, eu concordo com os pastores. Aprendi a usar roupas mais modernas, me vestir bem, da maneira que o meu marido gosta, não tem problema com isso. E aí a do saião, cabelão, que não deixa nem o pescoço de fora, estava lá, paquerando o meu marido porque eu vi. E aí? Aonde está a vulgaridade? Eu estou dando esse exemplo claro, para se alguém, depois dessa mensagem, ainda tiver alguma dúvida, entender o que Deus está falando em nosso meio. Aleluia. O Senhor está abrindo a nossa visão, abrindo o nosso entendimento. A gente, às vezes, fica muito apegado a coisas que não são. Glória a Deus.
Deixa o Senhor renovar a sua mente. Saia de uma vida comum. Eu sempre falo isso para minha mãe, para as pessoas que me conhecem. Até para o próprio Henrique eu falo, em nome de Jesus, eu não aceito para a minha vida a frieza. Eu não aceito viver uma vida com Jesus onde eu não tenha testemunho para contar, onde eu não tenha aprendizado para contar. E com toda humildade, sem colocar Deus na parede, como muitos estão fazendo por aí também. Glória a Deus. Então, né, Maria, eu dei o exemplo do 7, né? Para Deus o 7 é o número da perfeição, realmente, como você falou aqui. Glória a Deus. Mas tem muito cristão se apossando desses mitos, dessas falácias, como você diz. E olha, gente, um exemplo... Outra coisa que me veio agora, e eu já vou falar e a gente vai orar. Se você, é uma coisinha que parece boba, sabe? Que você está fazendo muitas vezes. Compartilhar, já falei disso aqui, pastor Henrique também já falou há muito tempo. A gente às vezes, faz coisas que... deixa de fazer coisas que pode fazer e acha que não pode. A gente tem que aprender muito também sobre isso. E fazemos outras que não deveríamos fazer, achando que é super simples, super comum. O que tem, meu Deus do céu, o que tem de crente em grupo de igreja, em tudo quanto é lugar, compartilhando mensagenzinha de WhatsApp. Olha, compartilha é um vídeo, é uma mensagem bonita. Compartilha isso agora nessa corrente, porque em 5 minutos um anjo vai te abençoar. Se você não compartilhar, quebra a corrente. O que é isso? Isso é a maior vulgaridade também. Se você já fez, se você já pegou seu WhatsApp, vou compartilhar que meus irmãos vão ser abençoados. Não é assim que a coisa funciona. Se você já fez, você também está sendo vulgar. Você também está sendo comum demais. Confiando, é simpatia gospel isso aí, sabia? Confiando em coisas, compartilha, porque dentro de 5 minutos um anjo vai na sua casa. E também tem aquelas, se você não compartilhar, olha, cuidado, dentro de 1 minuto uma coisa ruim vai te acontecer. Toma cuidado com isso. Isso é o mais alto grau da vulgaridade do cristão. Se render a essas modernidades, não é pra gente ser antiquado, não. Tem o WhatsApp, tem que ter Facebook, tem que ter. Quem gosta, pode ter, mas usar da maneira certa. É um gesto bobo, é um clique. Mas se você compartilha esse tipo de coisa, você está dando alimento para o diabo, porque ainda tem tanto cristão supersticioso. Olha, pastor Henrique, isso dá também uma mensagem, um estudo, viu? Você que é o pregador, vamos falar sobre isso. Porque o que tem de crente supersticioso? Ai, meu Deus, hoje é sexta-feira 13, meu pai. E daí? Olha aí a vulgaridade incutida na gente, muitas vezes, sem ser uma roupa curta, sem ser um cristão feliz, divertido. Tem gente que vê o outro que tá rindo, tá dando uma risada mais alta e fala, nossa, olha ali, aquela ali é vulgar. E não é nada disso. Deus é maravilhoso e nos ensina, brada na nossa vida, amplia a nossa visão de uma maneira gloriosa, tremenda, e nós vamos orar agradecendo a Ele por isso agora. Senhor Deus, Tu és tão maravilhoso, Tu és um Deus tão tremendo, Senhor. Obrigada, louvado, engrandecido seja o Teu santo nome. Pai, eu quero Te agradecer por cada vida tocada, Senhor, nessas mensagens. Eu quero Te agradecer pelas nossas vidas em primeiro lugar, porque o obreiro, o pregador não pode pregar aquilo que ele não vive. Obrigada, meu Deus. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. O Senhor tem nos tirado de prisões que são criadas pelo próprio diabo e criadas por homens que, infelizmente, acham que muitas vezes estão ensinando, mas não estão. E o Senhor, Pai querido, nos tira de coisas que são proibidas só porque o homem inventou, só porque o homem imaginou assim. Nós estamos vencendo de pé e ganhando através da Tua palavra uma liberdade que muitos não experimentavam. O
Senhor está colocando as coisas no lugar. O Senhor está nos ensinando de uma forma tão profunda, tão gloriosa, que nós só temos que agradecer. E muito obrigada, louvado, engrandecido seja o teu santo nome, Pai querido e amado. Senhor, não tem como não aprender, não tem como mudar de vida, vivendo, recebendo de Ti uma mensagem poderosa dessa. Pai, nós estamos aqui para dizer que Te amamos, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso. E todas as coisas que nós aprendemos de errado, dizendo que não pode, dizendo que leva para o inferno, isso em nome de Jesus está caindo por terra, pela renovação da nossa mente. Muitas vezes, Senhor, quando nós vamos pregar para alguém, pregamos até de forma errada, porque aprendemos errado. E é como a nossa irmã está falando aqui, às vezes a gente trava a conversão de alguém que a gente está evangelizando, só por dizer que aquilo não pode, aquele outro não pode, não faça, não vai assim, não chegue assim, mas o Senhor está nos esclarecendo. Obrigada, Pai, e nós queremos declarar que não seremos comuns, nós queremos ser aquele povo que vive, Senhor, que vive em nome de Jesus o teu sobrenatural. Nós somos, Senhor, aquele povo que sabe, que tem experiências para contar, Senhor, da tua glória. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Deus de poder e maravilha. Obrigada, Pai. Obrigada. Louvado e engrandecido seja o teu nome, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.